Primeiro, vamos definir o que é obsessão. Interferência negativa dos espíritos. Então, os espíritos não só são capazes de se comunicar conosco, como existem, e nessa comunicação eles podem influenciar nossos pensamentos e atos. Quando essa influência é negativa, é prejudicial à nossa vida, ela é chamada de processo obsessivo. O espírito pode se tornar um parasita. O que vai variar é o tipo de alimento. Enquanto os seres vivos procuram comida, o que é que um parasita espiritual procura? Sensações. São espíritos viciados em sensações. A obsessão parasitária, ela tem origem no seu comportamento. Tanto que os espíritos que são obsessores parasitários, eles não se acham inimigos. Eu e inimigo não somos chapas. Somos amigos, a gente anda junto, ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele. Quantas vezes eu protegi ele? E realmente tem que ter proteção. Tem bêbados que fazem coisas incríveis e sobrevivem. Saem profundamente alcoolizados e chegam em casa direitinho, sem matar ninguém. É uma coisa estarrecedora. Ah, então teve proteção? Teve. Mas não entenda, não é uma coisa positiva. Ele não quer perder sua vaquinha. Porque é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Ele não sabe se vai achar um outro fornecedor. Então, relativamente até tem. Mas isso não é uma garantia. Tá? E com isso, no caso da obsessão parasitária, o que determina a ligação é o seu comportamento. Se você é um fornecedor, vai achar alguém que quer comprar. Então, nesse caso, se você usufrui de determinadas sensações consideradas ilícitas, entorpecentes, etc., existem parceiros que querem colaborar com isso. Então, dificilmente, se você não sair do contexto, do comportamento, isso vai acabar. Então, não adianta desobsidiar. Você tira um, lá aparece 3, 4, 5. Então, normalmente, não é bem o seu comportamento, é o que você fez. Ele quer uma vingança. Então, ele vai ficar esperando, vai te acompanhar durante todo o tempo até ter uma chance. As suas imperfeições morais, os seus vícios, as suas dificuldades interiores, as suas limitações. Sensações físicas surgem a partir de corpos físicos. Se você perder o seu corpo físico, você deixa de poder usufruir das sensações físicas. Por isso você se torna um parasita. Se você pudesse fazer no mundo espiritual tudo o que faz aqui, por que você obsedia alguém? Não tem lógica, não tem sentido. A gente tem que pensar com a razão. Então, por que você parasita alguém? Porque você é viciado em sensação. Pode ocorrer de espírito desencarnado para encarnado, pode ocorrer entre encarnados e também pode ocorrer de encarnado para desencarnado. Então a influência faz parte da nossa existência. Nós somos influenciados pelos pais, pelos amigos, pelos colegas, pelo bairro que a gente mora, até pela comida que a gente come. Então nós somos influenciados o tempo todo. E os espíritos também influenciam. Nós podemos sofrer essa influência quando nós baixamos a nossa vibração. Ou seja, quando nós não estamos bem, estamos com pensamentos ruins ou com pensamentos de tristeza, a gente abre um canal para que esses espíritos se aproximem. E essa obsessão, ela tem graus. Existe a obsessão simples, que é aquela que vem com aquela monoideia, aquela ideia estranha, aquela tristeza que nós não sabemos o porquê, nem como aconteceu, até chegar à subjugação, que é o grau máximo de obsessão, que nós costumamos dizer que é como se o encarnado fosse um marionete do espírito. Então ele tem total poder e total controle sobre as ações e pensamentos do espírito encarnado que está sendo obsediado. Então o espírito não chupa álcool, nem cocaína, nem nada. Tá? Então o que ele quer de você? Ele não quer a sua cocaína ou seu álcool. Ele quer a sensação que o álcool provoca em você quando você toma. Ele quer a sensação física que a cocaína provoca em você quando você usa. Então ele não vai chupar coisa alguma. Até porque ele morreu e está em outro plano de existência. Bom, obsessão, o nome obsessão, é um transtorno espiritual. Para você ter um processo obsessivo, você tem que ter um espírito que te influencie negativamente. Existem transtornos que são físicos? Sim. Existem transtornos comportamentais que são físicos. Por exemplo, deficiências químicas cerebrais, dando origem, por exemplo, à depressão endógena. Você tem a deficiência de um neurotransmissor, isso terá sintomas. Esses sintomas serão comportamentais. Não tem nada a ver com o espírito. Depressão, ela tem múltiplos fatores causais que alteram a neuroquímica cerebral e deprimem o ser humano, gerando-lhe um quadro bem configurado. Tanto que se você tomar um remédio correspondente, você vai ter uma melhora do seu quadro. Ah, mas eu tomei remédio e não melhorei. Vamos lá, nós temos temperamentos diferentes, nós somos pessoas diferentes.
E com isso nós temos várias famílias de medicação diferentes. Tá? Então você não fica bem com um remédio, fica com o outro. São 5 famílias, além das associações entre elas. Porém, o fator obsessivo também precisa ser considerado em algumas instâncias. Não que necessariamente sempre tenhamos um obsessor como indutor e influenciador desse processo depressivo, mas considerando que o apóstolo Paulo nos falou da nuvem de testemunhas ao nosso redor, que são os seres desencarnados que nos cercam, então temos que considerar que o nosso estado emocional e psíquico reflete também o estado emocional e psíquico daqueles que nos acompanham. A grande maioria da depressão, não todas, mas a grande maioria tem influência espiritual sim, até porque a própria depressão acaba sensibilizando muito a pessoa e abrindo portas para uma obsessão. Algumas leves, fácil de ser curadas, e outras já mais de um nível mais forte, que necessita de um tratamento um pouco mais prolongado. Então, o antídoto que nós precisamos buscar, sem dúvida, é a aplicação do conhecimento do Evangelho de Jesus em nossa vida. Sem o conhecimento do Evangelho na nossa vida, nós estamos à mercê das interferências espirituais, porque nós somos um espírito doente. E milenarmente temos feito escolhas que não preocupamos com o bem-estar do próximo. A melhor desobsessão que existe, e talvez a definitiva, é a autodesobsessão. É quando a pessoa consegue mudar a sua conduta a ponto do obsessor desistir dele.